amores! Estamos aqui para realizarmos mais uma aula de História e Geografia, onde hoje nós iremos falar sobre as pinturas rupestres e também um pouco mais sobre a desigualdade social, beleza? A aula de hoje está bem tranquila. Peço a vocês que abram aí o livro de História na página 30 e 31. Nós vamos falar aqui sobre os registros em rochas, que se trata aí da pintura rupestre. Esses registros, os homens lá, a origem da humanidade ali no início da pré-história, onde essas pinturas rupestres foi um meio em que eles deixaram, em que eles utilizavam para registrar parte da sua história, né? Deixaram aí registrado nas cavernas, por meio das pinturas rupestres, a sua história. Então eles gostavam era uma forma, gente, a pintura rupestre era uma forma deles, né, desses primeiros povos humanos aí da humanidade, acharam de se comunicar, né? Era uma forma de comunicação. E essa forma de comunicação deixou para nós registros da forma de vida deles, como que eles viviam, né? Até mesmo registraram ali os animais, então eles registravam as caças deles, né? Foi uma forma de passar, de comunicar a sua história, beleza? O que vocês irão fazer? Vocês irão ler a página 30 e 31, que fala sobre os registros em rocha, que é a arte rupestre, tá certo? E depois vocês irão fazer um trabalho aí que está está sendo explicado aí no nosso delta. O que vocês vão fazer? Vocês vão produzir tintas naturais. Lá no roteiro do delta, da atividade de hoje, está explicando como fazer essa tinta. Antigamente, gente, eles não tinham aí uma tinta guache, né? O que eles usavam para fazer suas pinturas? O sangue de animais, né? Que eles matavam os animais, usavam o sangue para fazer as pinturas. Utilizavam até mesmo coisas presentes na natureza, corante, né? Tudo era o quê? Natural. Então a tia colocou aí para vocês uma lista onde vocês irão produzir a sua própria tinta. E o que vocês vão fazer? Lá no roteiro está explicando que vocês irão ler, né, fazer a leitura da página 30 e 31, onde fala do Parque Nacional da Capivara, localizado lá no Piauí. E aí, o que eu quero que vocês façam? Depois da leitura, vocês irão registrar lá no caderno de história de vocês a importância, destacar a importância deles para a história brasileira. Então, após a leitura da página 30 e 31, vocês vão lá no caderno de história, coloquem lá o cabeçalho, e aí vocês vão falar da importância desse período aqui para a história brasileira, né? Onde fala aqui que o local onde tem sítios arqueológicos, que os sítios arqueológicos é um local onde as pessoas, os historiadores têm para fazer estudos de povos que viveram ali naquele lugar. Eu quero que vocês façam uma leitura detalhada, minuciosa e vão fazer um relato colocando a importância, né, dele para a pré-história, para a história brasileira. Após vocês fazerem esse registro, a leitura da página 30 e 31 e o registro no caderno de história, vocês irão criar a tinta de vocês, irão produzir a tinta de vocês, utilizando cola branca, pigmentos naturais. Quais são os pigmentos naturais que vocês podem utilizar? Açafrão, a terra, pó de café, o urucum, carvão. O que vocês têm? O açafrão, gente, tem outro também, um pozinho vermelho, tem um pozinho amarelo, que nós utilizamos para fazer açafrão e o corante, pronto, para fazer comida. Vocês podem pegar aquele pozinho e fabricar a sua própria tinta. Água, recipientes, colher, potes com tampas para armazenar a tinta pronta.
Como que você vai fazer? Coloque uma medida de água e a mesma medida de cola branca. Então, você vai usar a água e a cola branca. Adicionar o condimento, o corante que você escolheu. Pode ser o açafrão, pode ser o corante, pode ser o pó de café, beleza? E aí vocês vão misturar tudo. Coloquem em um potinho. Esse tipo de tinta, ela é solúvel em água, por isso use preferência em papéis ou em outras superfícies que não serão lavadas ou expostas à chuva, porque ela pode, né, desfazer. Então vocês irão fazer esse trabalho, vocês irão escolher um momento da sua vida, né? Pode ser qualquer um, vamos supor, o meu aniversário. Você quer deixar o seu aniversário, o momento que marcou a sua vida, uma viagem, né? Você quer deixar isso registrado, porque os povos daquela época, eles não deixaram a sua história registrada nas cavernas. Então eu quero que vocês deixem registrado o momento da sua história, ou seu aniversário, ou uma viagem, um momento em família. Nós estamos aí vivendo um momento de pandemia, onde estamos vivendo muito juntinho da nossa família dentro de casa. Então, registre também o momento que está passando aí com a sua família, tá certo? E aí você vai fazer esse desenho bem caprichado. Logo depois, como que você vai pintar? Você vai utilizar essa tinta que a tia falou para vocês, que vocês irão produzir, beleza? Pintou, deixa secar, e aí você vai lá no caderno de história e vai colar. Beleza, gente? A tia também disponibilizou aí para vocês um link onde ensina a fazer essa tinta, tá certo? Após fazerem a atividade de história, que é somente trabalhar a pintura rupestre, fazer o registro no caderno da página 30 e 31, abordando os pontos principais e mais importantes, né? Vocês irão fazer também um trabalho de geografia que está disponível lá na página 41. O que vocês vão fazer? Vocês vão procurar imagens que representem a desigualdade social que ocorreu no lugar onde vocês vivem, né? Pode ser aqui em Brasília, na Ceilândia, em Taguatinga, onde vocês vivem. Organize e colhe as imagens em cartolinas. Eu quero que vocês colhem essas imagens no caderno de geografia. Então, pegou essas imagens, vocês vão colar no caderno de geografia. Seria na cartolina se estivéssemos em sala de aula, não estamos. Então, vocês vão colar lá no caderno de geografia. Aí, o que vocês vão fazer? Após observar os cartazes, apresentam para a turma. Isso aqui só vamos fazer a apresentação desse trabalho quando retornarmos, certo? Então, vocês vão retratar as desigualdades sociais do indivíduo, pois vocês vão falar sobre as desigualdades sociais que temos aqui no Brasil, beleza? Não tem como fazer esse trabalho em grupo, em sala, então vocês vão fazer junto com a sua família. Pegue uma imagem, coloque lá no caderno de geografia, fala sobre as desigualdades sociais, certo? Várias imagens vocês podem tirar. E coloque aí, pode criar uma legenda falando sobre a desigualdade social, pode criar um parágrafo falando aí, você falando sobre o que você acha das desigualdades sociais e o que você pode fazer para melhorar. Beleza, gente? Então, as atividades que nós temos que fazer hoje é o quê? Somente o trabalho de registro no caderno de história da página 30 e 31. Após a leitura, vocês irão abordar mesmo a importância desse período da história brasileira, certo? Onde vai falar aqui sobre a Serra da Capivara. Vocês vão ler e vão abordar esse assunto, falando da importância. Lá no caderno de história. Terminou? Faça a tinta natural e crie o seu desenho da pintura rupestre. Você vai escolher o momento da sua história. Pode ser o seu aniversário ou um momento aí que você passou na viagem, certo? E vão pintar utilizando essa tinta, como se fosse uma pintura rupestre, beleza? Deixou secar, cole no caderno de história. Depois, vocês vão lá para a página 41, aí está falando que seria um trabalho em grupo, mas não será em grupo, será individual. O que você vai fazer? Você vai lá,
vai pesquisar imagens onde você perceba que tem uma desigualdade social, você vai elaborar uma legenda falando sobre essas imagens, né? Para cada imagem uma legenda, e depois vocês vão elaborar um parágrafo falando sobre as desigualdades sociais e sobre o que você acha das desigualdades sociais e dando a sua opinião, o que você pode fazer para melhorar. Beleza, gente? Qualquer dúvida, estarei aqui. Tá bem tranquila as atividades de hoje, tá? Faça com atenção, qualquer dúvida me procure. Um beijo e até a próxima aula.